Seja durão, seu pamonha. Vai ficar em preto e branco. Vai, por favor. Talvez você se machuque. Provavelmente você sairá machucado. A vida, afinal, é sofrimento. Mas talvez o ferimento não seja fatal. Enfim, gente, é com grande alegria que eu reapareço nesse canal com a minha ilustre convidada Lívia Valente, que é uma convidada interna desse canal, né? Enfim, eu não poderia deixar de honrar a minha amiga, acho que cabe essa palavra, porque, enfim, ela que me obrigou quase a ler esse livro. Esse livro basicamente não foi um livro que eu li assim de bom grado, digamos, né, totalmente aberta pra essa experiência. Não, foi um livro que a Livinha basicamente falou assim, ou você lê, ou a gente vai ter que cortar os nossos laços de amizade. Chegou uma pessoa. Oi! A gente tá gravando. Oi, amiga. Uai. Por quê? E é isso, né, então li esse livro debaixo de... Ameaça. Ameaça. Ameaça é a palavra. Enfim, por livre e espontânea pressão. Então, enfim, eu espero que com essa resenha eu consiga te convencer não a ler esse livro por ameaça, como eu li, né? Mas que você leia ele porque de fato é um livro transformador, acho que essa é a palavra. Com certeza. Ele foi escrito por ninguém menos do que o pai Peterson, né? Eu acho que a gente pode... JP, né? Pros íntimos, ou o pai Peterson também. É dois jeitos de você se referir pra pessoa que tem mais intimidade com ele, né? Não é todo mundo. Meu caso. Beleza. Meu caso agora também, que eu me tornei uma... Como chama o fã-clube dele? Peterzettes? Jordan Peterson, pra você que nunca ouviu falar, né? Eu duvido um pouco que você nunca tenha ouvido falar de Jordan Peterson. Se você não ouviu... vai se tratar. Dá um Google lá, porque assim, amigo, você tá vivendo numa bolha e você precisa sair o quanto antes da sua bolha, né? Faz parte. Mas enfim, Peterson é um psicólogo clínico, também professor na Universidade de Toronto. E assim, ele começou a ficar famoso por uma série de vídeos que começaram a vazar, digamos assim, no YouTube, dele discutindo no ambiente acadêmico, né? Então, dos adolescentes, né, com toda a sua efervescência e militância. Revolucionários que não arrumam as suas camas. Exato. Queriam peitar o Jordan Peterson ali, só que eles não sabiam que tadinhos, o pai né? Peterson é o pai Todos Peterson. tadinhos, né? Então, né? Que eu tava conversando aqui com a Livinha no Behind the Scenes e a gente tava falando que o Jordan Peterson, ele consegue ser uma pessoa muito, muito calma, né, muito serena, mas ao mesmo tempo ele consegue ser muito incisivo nos seus argumentos, não só por uma característica mera de personalidade, mas porque ele tem muito embasamento em tudo aquilo que ele fala, né, então você percebe que ele não se sente amedrontado, né, pelas acusações, pelas ameaças, pelos argumentos. Ele continua sereno. Às vezes a galera nos vídeos, eu tenho uma né? inveja. Muito! Ele é muito nos pleno. vídeos que você vai assistir a galera, tipo, berrando no fundo e cortando ele o tempo todo. E ele tipo, assim... Mas olha esse argumento, olha essa fonte, olha isso aqui, olha esse dado científico, olha a neurociência, o que diz a respeito disso. Então ele é uma pessoa também, acho que tem um conhecimento muito completo, né? Então você vai perceber, à medida que você lê esse livro, que o Jordan Peterson, ele não, meio que não consegue selecionar só uma área do conhecimento pra descrever algo, né? Pra falar sobre um tema específico. Justamente porque o repertório dele é muito extenso. Então, pra mim, um dos motivos pelos quais esse livro se tornou tão rico é justamente pelo fato de ser tão abrangente nos seus argumentos, né? De falar sobre muitas áreas do conhecimento ao mesmo tempo. E acho que a última questão que a gente precisa falar antes do conteúdo propriamente do livro é o fato desse livro no Brasil ser catalogado como um livro de autoajuda. Sim. Um minuto de silêncio. Por favor. Levanta a mão quem disse que nunca ia ler autoajuda. Se você disse que nunca ia ler autoajuda, comenta aqui pra gente. Paguei a língua. Pode comentar porque eu paguei a língua. Mas enfim, eu lembro que quando a Livinha começou, né? Começou o fenômeno Jordan Peterson, que teve esse fenômeno, né, primeiro. E aí depois eu ouvi falar desse livro. E aí eu falei, gente, imagina, eu não vou ler esse livro. Primeiro porque ele tava muito no hype, né? E eu tenho um pouco de preconceito com coisas que estão muito no hype, né? Normalmente eu espero passar o hype pra ver.
E segundo, porque eu descobri que era um livro de autoajuda. E aí tava um pouco naquela onda também da galera coach, né? Então, tipo assim, você consegue, vá atrás dos seus sonhos, acorde 5 da manhã, tome banho gelado, nade com crocodilos, né? Tipo assim, essa era a onda. E essa era a visão que eu tinha sobre o que poderia ser essa obra. Então eu me recusei até onde eu pude. Eu resisti até onde eu pude. E é importante a gente falar que esse livro, pra você que tá preocupado com a catalogação dele, que ele não é uma autoajuda à la brasileira, né? Como a gente tá acostumado. Não da forma como a gente conhece. Exato. Então vocês vão perceber que todo o tom desse livro, basicamente a argumentação dele, se baseia no fato de que a vida é sofrimento por si, né? E que logo cabe a cada um de nós carregar um pequeno fardo de sofrimento pra tentar fazer a vida um pouco mais significativa, Viktor né? Frankl, né? Isso, exato. Pra você que quer entender um pouquinho Exato. a vibe do que ele pensa. É bem isso. Então, enfim, já gostaria de fazer com que você se livrasse de alguns preconceitos em relação à autoajuda, porque essa é uma autoajuda diferenciada. Inclusive, eu li esse livro um pouco depois de eu ter lido um outro livro que era extremamente nessa pegada que a Gi falou, coaching, enfim, né? Se vocês quiserem saber o nome... Não, eu não conto, porque eu seria muito cancelada se eu contar. Mas enfim. Eu sei qual é. Sabe? Giovana, não vai pegar no microfone. Enfim, e aí eu li esse primeiro livro. Esse primeiro livro nessa vibe mais coaching. E, gente, eu ficava... Juro, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Mas sabe aquele tipo de livro que, tipo assim, você tem que ler 80 páginas pra tirar uma coisa boa? E é uma coisa que fica circulando, né? E volta na mesma coisa, e aquela coisa extremamente rasa e superficial. E aí eu fiquei um pouco receosa de ler 12 regras, mas quando eu li eu falei, gente... Tipo assim, é justamente o contrário, entendeu? Você lê 2 linhas, são 2 linhas espetaculares. São 2 insights diferentes sobre a vida. Não né? tem como, tipo assim, é um livro realmente espetacular. E eu espetacular. confesso que isso foi uma coisa que, inclusive, essa mentalidade que eu entrei pra ler o livro foi uma coisa que me brecou um pouco nas primeiras páginas. Porque vocês vão ver que o título dos capítulos, né, são 12 regras, então tem 12 capítulos. E o título de cada capítulo é o título da regra que ele vai falar sobre, né? E aí eu confesso que lendo, elas são muito diretas, né? Então, por exemplo, a regra 1, costas eretas, ombros pra trás. Regra 2, cuide de si... Nenhuma das duas tá seguindo a regra número 1. Regra 2, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre a sua responsabilidade. E eu achei que seria um livro muito direto ao ponto, né? Em que ele ficaria falando sobre a importância da gente cuidar das pessoas. E aí, quando eu comecei a ler as primeiras páginas, assim, eu me surpreendi com o fato de que ele vai puxando muitos fios. Sim. Ele vai... Né? Gente, ele começa a devagar, assim, e abrir portas e falar sobre temáticas diferentes que você vai lendo e você fala, tipo assim, gente, pra onde que ele tá me levando, Sim. né? Então gera um pouco de confusão a princípio, porque ele não vai se esgotar só a partir da frase em si que norteia o capítulo. De fato, é só um norteador, né, pro capítulo. Então... vá preparado pra ser levado pra insights que vão além do que aquilo que você já tá esperando em cada capítulo. Profundo. É muito profundo. Vamos lá, então? Nas nossas Bora. regras preferidas dentre as 12. Nós não vamos falar das 12, obviamente, né? Porque senão isso aqui viraria um E a gente já fala bastante, sermão né? do monte. Mas enfim, eu gostaria de falar rapidamente sobre a regra 3, que se chama Seja amigo de pessoas que queiram o melhor pra você. Eu acho muito legal o tom que ele traz nesse capítulo, e vale ressaltar que ele sempre consegue colocar nos capítulos experiências pessoais, né? Então, Sim. acho que isso torna o livro um pouco mais acolhedor, porque você não sente que é, tipo assim, um PhD em neurociência que tá falando com você com termos extremamente difíceis e inacessíveis. O Jordan Peterson, ele consegue trazer um conhecimento muito sofisticado De uma forma muito simples. de uma forma muito simples. Então você, de fato, consegue acompanhar o raciocínio lógico, né? Consegue pegar o fio condutor com muita facilidade, porque ele começa lá contando das histórias, dos primos, do irmão, de quando ele vivia no Canadá, numa cidade muito fria, né? E aí ele vai desenrolando, enfim. É realmente muito interessante a maneira como ele faz isso. E basicamente nessa regra ele fala sobre como nós temos uma mania de, eu diria, né, a minha interpretação, uma mania meio messiânica, né, de tipo assim, da gente se aproximar das pessoas porque a gente acha que a gente precisa ajudar elas, né? Então a gente fala assim, nossa, olha fulano, tá passando por um momento difícil, tá no fundo do poço. Eu preciso estender a minha mão, né? Principalmente
as pessoas que estão mais acostumadas com o cristianismo, né? Que tem essa coisa de, nossa, eu preciso ser um bom samaritano, eu preciso estender a mão, eu preciso ajudar. E ele não milita contra isso, né? Essa não é a questão. Mas o foco é que ele toca no cerne da questão, que é qual a nossa intenção diante de tudo isso. Porque ele fala que normalmente é porque é mais fácil a gente se aproximar de pessoas que estão precisando da nossa ajuda, porque a gente vai se sentir útil, né? Digamos que o nosso orgulho vai dar uma inflada, porque, nossa, eu sou muito importante, né? Olha o meu papel, olha como eu tô salvando a pátria, quando na verdade isso é o mais fácil que a gente tem a fazer. Então, seja amigo de pessoas que são melhores do que você. E a grande questão é que ele não só fala para que você não se aproxime das pessoas só usando o discurso messiânico de tentar ajudá-las, como ele também fala sobre a importância de você se aproximar de pessoas que são melhores do que você, né? Porque o que é muito desconfortável, O que é muito desconfortável, porque essas pessoas, elas não vão tolerar determinadas coisas em você, né? Elas vão te incomodar, e elas vão te incomodar profundamente. Só que a grande questão, né, o ponto central a respeito da amizade que Peterson fala é que a amizade é um acordo recíproco, né? Então, quando a gente fala sobre uma amizade que tá num jogo diferente, digamos assim, é sempre não é uma troca, né? Na verdade, você só tá ajudando ali, se doando, quando na verdade, pra Peterson, a amizade é um lugar onde as duas pessoas, num mesmo nível, conseguem ajudar umas às outras de forma que ambas cresçam juntas, né? E pra fechar, uma frase fantástica do capítulo, um parágrafo, na verdade. Não pense que é mais fácil se cercar de pessoas boas e saudáveis do que de más e prejudiciais. Não é. Uma pessoa boa e saudável é um ideal. É preciso força e ousadia para estar ao lado de uma pessoa assim. Tenha um pouco de humildade. Tenha um pouco de coragem. Use o seu juízo e proteja-se da compaixão e piedade totalmente desprovidas de senso crítico. Parênteses, a gente tava tentando escolher quais regras a gente ia falar. Eu falei pra Gi, escolhe umas 2 ou 3 que sejam as suas preferidas. Aí ela assim, eu gosto muito dessa, mas eu gosto muito dessa. Detalhe, e a Livinha tava, mas eu também. Mas e essa? Eu também. Então assim, sabe, foi muito difícil pra gente escolher isso, né, selecionar, mas enfim, tinha que escolher, né, de algum jeito. Então eu escolhi falar da regra número 4, que é: compare-se a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. E essa regra, vou dizer pra vocês, quando eu li, sabe aquela coisa que, tipo assim, você pensa, meu Deus, era isso, entendeu? Ele escreveu pra mim isso. Porque eu sempre fui uma pessoa que me comparei muito com as outras pessoas. Acho que todo mundo é meio assim, né, na verdade. Tipo assim, você olha pra vida de tal pessoa, nossa, mas olha a vida dessa pessoa. Mas os nossos irmãos passaram no faculdade. Às vezes, tipo assim, né, no caso aqui, nossas 2 irmãs passaram numa faculdade pública. E a gente tá de cabeceira. Enfim, né? E aí você fica se comparando muito. Não só no sentido de, tipo assim, nossa, olha tudo que aquela pessoa tem. Mas no sentido de, tipo assim, olha onde que aquela pessoa tá. Tipo assim, eu queria muito estar nesse lugar, sabe? Mas às vezes não é esse caminho pra você. E às vezes não é instantaneamente que você vai chegar no lugar onde aquela pessoa tá. Porque, como a Gi tava falando agora há pouco, as regras do jogo são diferentes pra cada pessoa, né? Então ninguém parte do mesmo ponto de partida, né? Então cada um tem o seu caminho, e você nunca vai saber quais são as dificuldades que a outra pessoa passou pra chegar naquele lugar. Então foi por isso que essa regra foi extremamente importante pra mim. E o que o Jordan fala nesse capítulo é basicamente isso. Então, se não é pra você ficar se comparando com outras pessoas, porque outras pessoas tiveram outros caminhos pra chegar onde elas chegaram, então o que é pra você fazer então? E aí é o que é o título da regra, né? Ele fala, compare-se a si mesmo com quem você era ontem. Então, você vai saber que você tá evoluindo como pessoa, né? Que você tá melhorando, que você tá se desenvolvendo, que você tá amadurecendo. Se você olhar pra quem você era ontem, se você olhar pra quem você era há 1 ano e você pensar, caramba, olha quanta coisa eu aprendi, olha quanta coisa eu melhorei, olha quanta coisa que eu fazia que era ruim e que hoje eu já não faço mais. E o que eu posso fazer pra que eu amanhã seja melhor do que eu sou hoje? Então, isso é algo que simplesmente transformou, assim, que guiou a minha vida a partir daí, porque todos os dias, e isso é meio que um negócio que eu tenho, assim, dentro de mim, todos os dias eu falo, hoje eu vou trabalhar pra ser uma Lívia melhor do que a Lívia de ontem. Então, todos os dias e é verdade, eu não tô falando isso aqui só pra dar um hype aqui na minha fala, mas todos os dias eu paro por alguns segundinhos e eu penso, será que hoje
eu fui melhor do que a Lívia de ontem? Será que hoje eu aprendi alguma coisa, eu amadureci em alguma coisa, eu trabalhei mais, eu servi mais as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu fiz isso? Se não, se eu não fiz, se ontem eu era uma pessoa melhor, então o que eu posso fazer amanhã pra que eu seja uma pessoa melhor do que eu sou hoje? Então, cara, é genial. Simplesmente. Sim, é engraçado como tem algumas regras que elas... que a gente internaliza com tanta profundidade, né? Que, tipo, às vezes em momentos muito aleatórios do dia eu me lembro de regras do livro. É muito engraçado, assim. Tem uma regra que a gente não vai falar nesse vídeo, não vai se aprofundar. Mas ele fala sobre você sempre considerar que a pessoa com quem você tá falando tem alguma coisa pra te ensinar. É muito bom isso. E eu lembro que eu não enxergava o mundo dessa maneira, né? Eu enxergava pessoas com quem eu podia aprender e pessoas com quem talvez eu ia conversar sobre coisas superficiais da vida, né? Sobre o clima. E que eu ia sair da mesma maneira como eu entrei. Mas a questão é que quando você muda a sua visão, né? Pro fato de que, cara, todo mundo pode contribuir com alguma coisa, por menor que seja. A sua postura diante das pessoas muda muito. Então esse livro é muito transformador nesse sentido, sabe? De não só ficar divagando sobre questões teóricas, né? Sobre conhecimentos que estão distantes da neurociência e tal. Isso é muito relevante também. Mas é sobre como esse livro é capaz de transformar a nossa vida diária, assim, né? Sobre nos lembrar de coisas que são importantes e nos fazer tornar a vida um pouco mais significativa. Com certeza. Agora a nossa terceira regra, mas a regra 5 do livro... não deixe que os seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Todos os títulos das regras são ou cômicas ou, tipo assim, você fica... Meu Deus, gente, uma criança fazer algo pro pai dela parar de gostar dela. Enfim, e... Essa é uma regra que a princípio eu tava tipo assim, ai meu Deus, eu falar sobre criação de filhos, eu tenho 21 anos, eu não quero saber disso. Né? Normalmente a gente já vai criando esses preconceitos antes de começar, né? E eu confesso que foi um dos capítulos mais marcantes pra mim, porque ele começa falando um pouco sobre o papel da tradição, né? Por exemplo, ele fala... Tem uma frase muito interessante que ele diz assim: o horror e o terror espreitam atrás dos muros erigidos tão sabiamente por nossos ancestrais. Então o que a gente tem visto nos nossos dias são jovens que eles não só estão querendo militar contra ideologias, né, contra posicionamentos políticos, mas eles estão tentando militar contra a própria tradição que nos mantém sãos e salvos no universo, no mundo que a gente conhece hoje, né? Então ele começa falando que criou-se a respeito da paternidade, da maternidade, um negócio que assim, nossa, isso é ruim, né? Os pais precisam criar os filhos para que eles sejam livres, né? Para que o mundo os eduque, né? Eu não posso impor limites sobre os meus filhos porque, coitadinhos, né? Porque todos os limites são ruins, porque a tradição é ruim, porque eu preciso deixar que os meus filhos sejam livres para pensarem da maneira como eles quiserem, para crerem no que eles quiserem, para militar sobre o que eles quiserem. E Jordan Peterson, ele basicamente fala assim, olha... Se os seus filhos fazem pra você coisas que fazem com que você fique tentado a deixar de gostar deles, imagine que as pessoas fora da sua casa vão pensar a respeito deles, né? Então ele fala que muitas vezes os pais deixam de corrigir, né, de disciplinar os seus filhos nessa tentativa de poupá-los do sofrimento, né? E essa segurança exacerbada faz com que eles cheguem no mundo completamente despreparados para a vida. E a verdade é que é um mito a gente achar que a vida vai ser mais branda se a gente não for disciplinado. Pelo contrário, né? Nós nos tornamos pessoas mais fracas, que quando nós somos jogados no mundo de verdade, não poupa sofrimento, a gente apanha muito mais do que a gente apanharia se a gente tivesse sido corrigido pelos nossos pais dentro de casa, né? Se a gente tivesse corrigido. Então ele fala que nós precisamos criar pessoas fortes, né? Nós precisamos educar os nossos filhos para que eles sejam fortes no mundo. Então que essa questão de você proteger eles, de você não empurrá-los, né, em direção à disciplina, vai criar pessoas fracas que vão sofrer muito na vida. Um filho terá muitos amigos, mas apenas 2 pais. Depois ele fala, os pais são os árbitros da sociedade. Então, enfim, ele realmente coloca uma responsabilidade muito, muito séria, né, sobre os pais que, enfim, se nós jovens, nós não começarmos a pensar sobre isso, na idade que nós estamos, quando a gente tiver sido colocado nessa função, né, nesse lugar de exercer a maternidade e a paternidade, nós não vamos ser capazes de fazer isso porque a gente não parou pra pensar sobre. Então acho que é um assunto que a gente precisa pensar, com certeza.
Sigam a Lívia no Instagram. Lívia Cris. Porque ela tá muito cansada e ela precisa de um reforço positivo. A próxima regra que a gente vai falar é a regra, acredito que seja a minha preferida. Acredito que seja a que mais me mudou, a que mais mudou a forma como eu enxergo as coisas. E que a Ana Cláudia agradece. A regra é: deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Essa regra tem uma relevância. É um soco na cara do militante. É um soco na cara, com certeza. Ela tem uma relevância não só na nossa vida pessoal, mas na sociedade de uma forma geral, né? Porque a gente vê o que a gente mais vê hoje em dia. E eu tô muito envolvida nesse tipo de assunto, né? Pra quem não me segue no Instagram, @Lívia Avalente. Lívia A do meu sobrenome. O que a gente mais vê hoje em dia é um bando de jovem revolucionário. Revolucionário assim, né? De meia tigela. De meia tigela total, né? Tipo assim, Marx sentiria vergonha, né? Mas enfim. Um bando de revolucionário que não arruma a própria cama. Então, assim, o que eles querem é mudar o mundo. Como a Giovana tava falando, é aquela coisa, né? Tipo assim, dane-se as tradições, dane-se tudo aquilo que veio antes da gente. Eu tenho algo que o mundo ainda melhor. Esse messianismo, Isso. Tipo assim, eu preciso salvar o mundo, eu preciso... A síndrome do herói, sabe? Eu preciso salvar o mundo, eu preciso consertar as coisas porque o mundo tá todo errado. E você vai ver a pessoa, tipo assim... A pessoa tá toda errada. Tá toda errada. Tipo assim, a pessoa não serve as pessoas, não respeita os pais, não tem um trabalho, não tem responsabilidades, não faz nada da própria vida, nunca construiu nada e quer destruir o mundo. Tipo assim, é bizarro, mas é muito real. E o Jordan Peterson, ele é muito genial nesse sentido de fazer uma análise das pessoas, mas também uma análise da sociedade de uma forma geral, né? Então... grande parte, inclusive, dos debates e dos vídeos que a gente tava falando que foram sendo espalhados aí dele, era por causa disso. Porque os jovens revolucionários, progressistas... Eu posso falar isso? Sim. Desculpa se você é progressista. Mas assim, você pode ser progressista e arrumar sua cama. Não é contra você que a gente tá falando. Exato. Eu acho que precisa de uma polêmica pra engajar. E vale um parêntese, né? Tava até falando pra Gi agora há pouco, que tem todas essas polêmicas políticas e tudo mais. Na verdade, o Jordan nem entra muito nesses quesitos, né? Ele defende apenas em questão de valores e daquilo que ele acredita, de princípios e tudo mais. Então ele nem entra muito nesse tipo de assunto, mas ele defende de fato aquilo que foi construído, né? Que na verdade é uma bizarrice a gente não defender aquilo que foi construído antes de nós, né? Porque se não fosse por isso a gente nem estaria aqui hoje. Então o que ele fala é exatamente isso. Por que você tá tentando mudar o mundo? Por que você tá tentando arrumar, consertar o mundo? Sendo que você não consegue nem consertar a sua própria vida, sendo que você não tem nenhum tipo de responsabilidade. E esse capítulo foi outro que veio assim, como não sei o que eu falo. Como uma luva. Não Veio tapa com na cara, exatamente. Porque eu era essa pessoa, entendeu? Eu não era revolucionária. É que é muito fácil pra gente ser revolucionário com o celular nas mãos, né? Porque a gente, de fato, ganha mais visibilidade, né? Quando a gente começa a se posicionar nas redes sociais, enfim. Mas que, na verdade, a mudança que isso é capaz de provocar é uma mudança que é muito mais ideal do que real, na verdade, no fim das contas. Então, do que adianta a gente, né, levantar as nossas bandeiras ideológicas se dentro de casa a gente não construiu nada? Exatamente. Né? Então, é muito engraçado como a gente sempre quer... a gente sempre acha que a gente é maior do que a gente é, né? A gente se superestima e a gente acha que a gente, de fato, é capaz de mudar o mundo se a gente não é capaz de organizar o nosso armário. Exato. Né? Então, existe uma incoerência muito grande entre... nas nossas posturas, né? Na nossa maneira de enxergar o mundo. E é sobre isso que ele fala justamente sobre... na verdade é uma metáfora a questão do quarto. Na verdade ele fala que você pode inclusive usar isso de forma literal, né? Por quê? Porque o quarto arrumado, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é você arrumar o seu quarto, é você arrumar a sua cama. O que aquilo passa? Aquilo passa um ambiente de ordem, né? Ele coloca o título desse livro como uma metáfora, né? No sentido de arrume o seu quarto. Ele fala que inclusive você pode usar isso de forma literal, né? Por quê? Porque o quarto arrumado, a metáfora é significativa porque o quarto arrumado traz um ambiente de ordem, né? De paz, enfim, um ambiente leve. E essa questão da ordem, ele trabalha muito durante o livro todo, né? Então, desde o primeiro capítulo,
Aliás, acho que desde a introdução ele Sim. fala sobre esse Fala contraste de ordem e caos, mas ele fala que, na verdade, o caos e a ordem não são opostos Eles necessariamente. coexistem, né? Eles coexistem, eles são complementares, que, na verdade, existem coisas boas tanto na ordem quanto no caos. Inclusive, uma curiosidade, pra quem não sabe, o 12 Regras tem uma continuação que lançou, acho que verdade, ano passado, se eu não me engano, que é o Além da Ordem, e eu, inclusive, estou lendo ele, tô na introdução ainda, mas estou lendo. E nesse livro, no 12 Regras, ele traz basicamente uma tese sobre a ordem, né? Sobre o tanto que a ordem é necessária e relevante para as nossas vidas. E no segundo livro ele vai falar sobre o caos e o que você pode usar, né? Por isso que o livro chama Além da Ordem. Então, o que você pode usar a partir do caos. Então, é simplesmente genial e foi com certeza uma das regras que mais me fez mudar, que alavancou a minha vida, assim, porque... né, responsabilidades Porque ela e não tals, limpava o quarto. porque eu não arrumava o meu quarto. É isso, né? A nossa mãe fala pra gente arrumar nosso Jordan quarto, a Peterson gente mandou- fala, Ana Cláudia whatever, mandou nada a ver. agradecimento. Aí o Jordan Peterson fala, a gente fala, Arrumar o caramba, quarto! meu Deus do céu, arrumar meu quarto, eu nunca Meu Deus, que reclamei. revolucionário! Por que Eu já tô vendo o comentário da minha mãe nesse vídeo. Tia Cris, nunca falou comenta isso pra aqui, mim antes? comenta aqui, tia Cris, se você Gente, já é um- falou. Pais, As mães pais, que fizeram exatamente. essas regras primeiro. Sim, pais e mães, se vocês, né, têm problemas com os filhos de vocês, que não ajudam em casa, Olha o não livro arrumam quarto, perfeito pra vocês deem esse livro darem. de presente pros seus filhos. Gente, vocês nunca mais vão ter problemas. É sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem. Ou não. Enfim, e por último, a regra número 10, né? Como a gente falou, tem 12, mas a gente vai parar aqui na regra número 10, que é seja preciso naquilo que você diz. Nesse capítulo, ele fala sobre a mania que a gente tem de achar que as coisas não existem só pelo fato da gente não falar sobre elas, né? Então, basicamente, se eu não falo sobre elas, se eu não penso sobre elas, se eu não resolvo elas, elas não existem. E aí ele usa uma metáfora de um dragão, né? Que ele tá lá existindo e... enfim, todo mundo vai jogando as coisas pra debaixo do tapete, né? E o menininho fala, olha, a gente tem um dragãozinho aqui embaixo do tapete. Aí todo mundo vai jogando a sujeirinha, a comidinha embaixo do tapete. Fala, menino, não tem nada a ver, nananã. E aí, do dia pra noite, o que acontece? O dragão vira um monstro que destrói tudo, basicamente. Leva a casa embora. Tô dando uma simplificada. Mas a grande questão é que, de fato, a gente tem mania de desprezar as coisas quando elas são pequenas, quando elas parecem pequenas. E aí, quando a gente se dá conta da gravidade dessas coisas, elas já nos destruíram porque elas ficaram muito graves, né? Então eu acho muito interessante porque isso me levou a pensar muito sobre a minha vida pessoal, né? Sobre questões, assim, sobre aspectos da minha vida, sobre relacionamentos que eu tinha, né? A nível familiar, a nível de amizade, que eu precisava ser mais clara nas coisas que eu queria, né? Que eu precisava pensar mais sobre coisas, né? Às vezes a gente tem uma mania de ficar dissociando, né? Então, eu não quero enfrentar esse problema, então eu vou sumir e eu vou ficar algum tempo fingindo que ele não existe. Só que a questão que o Jordan Peterson fala é que, meu bem, o problema vai continuar existindo, queira você ou não. Então, sobre a gente ser preciso no sentido de resolver as coisas, de falar sobre as coisas, sobre não omitir, né? Sobre não jogar as coisas pra debaixo do tapete. Resolva as suas pendências, né? Converse com as pessoas sobre coisas que têm incomodado você e não alimente o dragão debaixo do tapete, porque pode ser que ele te destrua se você não resolver esse problema. Genial. Bom, gente... acho que eu e a Livinha, a gente teria potencial pra falar muito mais horas desse tempo livro. sobre as 12 regras. Inclusive, se vocês tiverem gostado desse vídeo, daria pra gente fazer mais conteúdos, eu acho, em certeza. relação a isso. Lá no nosso Instagram, principalmente. Então, às vezes fazer um post, às vezes até fazer uma live, né? Pra falar Então, sobre comenta aí uma embaixo. regra específica. Então, comenta aqui se vocês gostariam dessas ideias. E comenta também, caso você já tenha lido, qual a sua regra preferida, que a gente tá curiosa pra saber. E é isso, gente. Até a próxima resenha. Não, Esse calma. livro aqui é digno dessa cabeceira. E aí, esse livro é digno da sua cabeceira? Da minha é? Da minha também Com é. certeza. Enfim, curte, comenta, manda pra sua mãe já te dar esse livro de presente, entendeu? Pra você começar a arrumar a sua cama, espalha pros seus amigos, nos siga nas nossas redes sociais, lá o cabeceira, _BR. E é isso. A gente se vê na próxima resenha.